Será que eu tenho dificuldade para respirar à noite? Será que eu paro a minha respiração? Será que eu tenho apneia do sono? Pois é, nesse vídeo eu vou te falar uma forma fácil, rápida e validada por estudos científicos de como saber a probabilidade de você estar ou não tendo apneia do sono. Eu sou a doutora Larissa Vilela, sou médica otorrinolaringologista. Se você gosta do tipo de conteúdo do nosso canal, vou pedir para que você já curta para nos apoiar. Se você sofre com a apneia do sono, deixa aqui nos comentários para gente como você fez o diagnóstico, se demorou, se foi rápido, coloque aqui para gente. Caso você ainda não seja inscrito, eu vou pedir para que você considere se inscrever. Síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Com certeza, o distúrbio respiratório mais comum que acontece na hora do sono. Só para você ter uma ideia, cerca de 25% da população mundial sofre de apneia ou hipopneia obstrutiva do sono. Ou seja, 1/4 é muita gente. Infelizmente, alguns estudos mostram também que é uma doença muito pouco diagnosticada e pouco tratada. Cerca de 80% dos pacientes que têm apneia grave não sabem que têm apneia. E a apneia do sono, ela traz uma série de impactos no nosso organismo, na nossa saúde. Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, de doenças cerebrovasculares, de alterações cognitivas, de alterações de memória, alterações metabólicas e hormonais, além de alterar muito a nossa qualidade de vida. Sonolência diurna excessiva, cansaço, falta de disposição, enfim, o impacto é tremendo. Infelizmente, muitas pessoas sofrem de apneia obstrutiva do sono e não sabem que esse é o problema que está causando todos esses sintomas, com o objetivo, então, de ajudar tanto médicos quanto a população geral a saber qual a probabilidade de você estar sofrendo com a apneia do sono. Tem um estudo muito interessante que foi publicado em 2008 que começou a formular esse questionário, que hoje ele é composto de 8 itens para sabermos qual a probabilidade, qual o risco da pessoa estar sofrendo de apneia obstrutiva do sono. Esse questionário é simples, rápido, leva menos de 2 minutos para ser realizado e ele tem uma alta especificidade, ou seja, se o resultado dele vier positivo, a chance de você ter apneia do sono é grande, é alta. E quanto maior for a sua pontuação, maior é a chance de você estar sofrendo de apneia do sono. Quais são esses itens que a gente tem que avaliar para saber se é a nossa probabilidade, o nosso risco de estar sofrendo com esse problema? Primeiro deles, a gente avalia 4 sintomas do paciente. O primeiro sintoma é a presença de roncos altos e persistentes. Se você tem roncos altos e persistentes, você já tem 1 ponto nesse questionário. A gente coloca 1 ponto quando está presente essa alteração e 0 se você não sofre com esse sintoma. O segundo sintoma seria cansaço excessivo durante o dia. Se você tem cansaço excessivo, sente que não está disposto, que não é como era antigamente, pela indisposição e pelo cansaço, você sofre de cansaço excessivo durante o dia e você tem mais 1 ponto nesse questionário, nessa avaliação. O terceiro ponto é se alguém já comentou com você que você tem apneias, que você tem paradas de respiração à noite, que são as apneias observadas. Se sua esposa, seu marido, algum familiar fala que você tem paradas de respiração à noite, você tem outro ponto aqui nesse questionário. E o quarto ponto seria aumento de pressão arterial, ou se você faz tratamento usando remédio para tratar pressão arterial alta. Esses são os 4 sintomas. Repetindo: roncos, cansaço excessivo diurno, apneias observadas, paradas de respiração observadas, ou se não, aumento de pressão arterial. Os outros 4 pontos de avaliação, eles se referem à constituição da pessoa.
O primeiro deles é o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. O índice de massa corporal, ele é calculado pelo peso dividido pela altura elevada ao quadrado. E se maior ou igual a 35, ele aumenta muito o risco de apneia e hipopneia do sono. Aqui, pacientes que têm o IMC maior ou igual a 35 recebem um ponto a mais aqui nessa avaliação. Segundo ponto, idade. Idade maior ou igual a 50 anos também aumenta risco e o paciente ganha mais um ponto nessa avaliação. Terceiro, circunferência do pescoço. Você sabia que um pescoço com maior circunferência, ele provavelmente ou tem maior quantidade de tecido adiposo, de gordura aqui nessa região, ou até mesmo excesso de musculatura. E aí, quando a circunferência cervical é maior ou igual a 40 centímetros, também ganha um ponto por ser fator de risco para a apneia obstrutiva do sono. Essa circunferência do pescoço, ela é medida bem aqui, ó, no meio do nosso pescoço, na altura da cartilagem tireoide, que no homem é bem conhecido pelo pomo de Adão. E é até bom que outra pessoa meça para você. Então, a gente pega uma fita métrica bem nessa altura dessa cartilagem tireoide, no meio do pescoço, para medir a circunferência cervical. E aí, se é maior que 40, ganha um ponto a mais nessa avaliação. E no homem, coloca bem em cima da cartilagem, viu? É o ponto de referência para a gente fazer essa medida. E o quarto item dessa avaliação da constituição da pessoa é o sexo. Sexo masculino ganha um ponto também de fator de risco. Repetindo esses últimos 4 pontos de avaliação da constituição. IMC maior ou igual a 35, idade maior ou igual a 50 anos, circunferência cervical maior ou igual a 40 centímetros e sexo, se masculino, ganha um ponto também. Se eu somar esses 8 itens, eu posso ter uma variação de 0, aquele que não teve nenhum desses pontos marcados como positivos, né, como presentes, e 8 é o máximo onde o paciente pontua em todos esses itens. Pacientes que pontuam como 0, 1 ou 2, eles têm baixo risco de ter um quadro de apneia do sono. Pessoas que pontuam como 5, 6, 7 e 8, elas possuem um alto risco de estar tendo apneia obstrutiva do sono. Esses pacientes que têm essa pontuação de 5 ou mais, alta probabilidade e risco de estar tendo apneia obstrutiva do sono. Pacientes que pontuam como 3 ou 4, que estão aí nesse meio entre os dois graus de risco, a gente tem que avaliar alguns outros parâmetros. Se esses pacientes que pontuaram 3 ou 4 tiver um desses próximos 3 itens, eles já se enquadram automaticamente como alto risco. Se você pontuou como 3 ou 4 e tem um IMC maior ou igual a 35, ou se não, se você é do sexo masculino, ou se não, se você tem a circunferência cervical maior ou igual a 40 centímetros, você automaticamente, por mais que tenha pontuado 3 ou 4, já é considerado dentro do grupo de alto risco para estar com quadro de apneia obstrutiva do sono. E vários estudos de validação foram feitos avaliando esses itens para avaliar mesmo a probabilidade do paciente ter ou não. E todos os estudos mostram, são 8 itens que têm alta especificidade, ou seja, se o paciente então pontua ali 3 ou mais, ele tem uma chance significativa e precisa de avaliação médica especializada e com certeza de um exame para avaliar se está tendo ou não, para confirmar a apneia obstrutiva do sono. Nossa, doutora, mas são muitos cálculos, muitos itens, estou confuso, difícil de calcular isso. Bom, para quem quer uma ajuda, eu achei na internet, no site do fisiculturismo.com.br, uma ferramenta que calcula direitinho essa probabilidade de risco de apneia obstrutiva do sono, considerando esse questionário, que é um questionário chamado Stop Bang. Eles pegaram as iniciais das palavras em inglês de cada um desses 8 itens e aí fizeram essa palavrinha Stop Bang, fizeram um acrônimo utilizando as primeiras letras das palavras em inglês
de cada um desses 8 itens e aí fizeram o Stop Bang como acrônimo para ser mais fácil para se referir a esse questionário para avaliação de apneia do sono. Eu vou mostrar aqui para você no site do fisiculturismo como fazer de uma forma bem rápida e bem mais fácil, só preenchendo o formulário que eles colocam aqui no site. Bom, então aqui no site do fisiculturismo.com.br a gente vem em seções, ferramentas, e aqui no finalzinho a gente tem a ferramenta para cálculo de risco de apneia do sono. Essa adaptada para atletas mesmo, que nada mais é do que o Stop Bang. Então vamos simular aqui, idade, vou colocar 40, peso vou colocar 63, altura 1,65, ops, é em centímetros aqui, então a gente coloca 165 centímetros, circunferência do pescoço 33, sexo feminino, mulher. Sintomas: ronca alto com frequência? Não. Você tem cansaço ou sonolento durante o dia? De vez em quando sim, né? Vamos colocar assim. Você já percebeu que você para de roncar enquanto dorme ou alguém já observou isso e comentou? Não. Você tem pressão alta? Também não. E a gente vem aqui no laranjinha, calcular risco de apneia, resultado do risco de apneia do sono, pontuação Stop Bang adaptada 1, classificação baixo risco, perfeito. E aqui ele faz alguns comentários sobre os dados que você informou, seu IMC, e faz uma conclusão sobre o risco de apneia do sono. Muito legal, né? Achei bem interessante e vale a pena compartilhar para ser mais fácil o cálculo. Era isso, pessoal. Espero que tenha ajudado você e que você tenha gostado. Se você gostou, vou pedir para que você curta, para que você compartilhe. Se ainda tem alguma dúvida, deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal.